em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E fique aí com a sua Bíblia aberta, e nós vamos estar assim orando, estar falando nesse momento sobre tudo isso aí, né? Estamos falando hoje queremos deixar uma palavra para vocês sobre profecia, ou ser profeta. Alguém até pergunta o seguinte: quem é que pode ser um profeta? Você? Existe o profeta usado pelos dons espirituais? Existe o profeta chamado para ter o ministério profético? E existe o profeta que ele profetiza a palavra de Deus? E isto é uma coisa assim muito interessante, e eu gosto disso aí. Isso é fundamental para nós. A partir do instante que a gente descobre este caminho, então nós começamos a ter uma vida assim diferente. Mas eu quero dizer uma coisa a você nesse momento. Vamos assim andar mais um pouquinho. Em tempo de dificuldade e crise, precisamos utilizar justamente a palavra. O profeta, esse que eu estou falando, não é? Talvez ninguém entenda dessa forma. É aquele que vai estar em aliança com a palavra, vinculado à palavra de Deus, trazendo à existência o poder da palavra para aplicá-lo em determinada situação que estiver ocorrendo. Por isso que conhecer a palavra é para todo mundo. Agora, exercer o poder que a palavra tem, você só vai conseguir fazer isto quando você tiver um alinhamento com a vontade de Deus, quando você estiver vinculado à vontade de Deus. Se você, na verdade, não tem este alinhamento, não tem essa vida com Deus, não está vinculado, não está andando diante de Deus, fica difícil, porque você não vai entender a vontade de Deus, como ela funciona para você. Entendeu? Então, eu digo que o profeta que quer viver assim, segundo a vontade de Deus, que pode ser esse que eu estou falando, que quase ninguém vai entender ou nunca ouviram falar, é aquele que vai liberar a palavra, vai usar a palavra. Mas para isto, ele tem que conhecer a palavra. Ele tem que ter intimidade com Deus. Isto é de fundamental importância. Então eu digo a você que nós precisamos muito e muito disso aí. Porque se nós não podemos, muitas vezes, fazer o seguinte, saber que existe uma situação adversa e a gente vai falar o contrário para fortalecer aquela adversidade. Não é assim. Aquele que crê na palavra, ele vai chegar diante de uma situação que se mostra muitas vezes sem saída. E ele vai profetizar que ele não pode chegar lá e dizer é verdade, não tem mais jeito, acabou. Ele não pode falar isso. Se ele crê na palavra, ele tem que confiar. Isso aí é uma coisa agora que vem contra tudo e contra todos. Nunca vai estar realmente alinhado com a vontade das pessoas. Porque o ser humano, ele é acostumado, ele é bitolado por aquilo que ele vê. Isto, ele nunca vai ter aquela força, aquela graça de Deus, de chegar ao ponto assim de fazer o seguinte, ver uma situação difícil e profetizar o contrário para que ela possa acontecer. E aquele que vai profetizar a palavra tem que vir dessa forma. Tem que agir assim. Por que então? Porque é a palavra. Eu não posso apresentar uma palavra que ela não pode, que ela não tem poder, que ela não vai conseguir. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que apresentar a palavra que na realidade pode tudo. Amém? Amém? A palavra que pode tudo. O mundo pode estar dizendo que não, mas a palavra de Deus diz sim, acabou.
Não é assim que a gente vai viver. Então, porque nós vivemos em função desta palavra. E aquilo que está escrito é justamente aquilo que nós vamos, não é isso? Querer estar falando e devemos estar falando. Então eu digo a você que está aqui nesta noite que é necessário que você faça uso desta palavra. Não é isso? Então, Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Não entenderam ainda? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva, sim. Completou agora aquilo que eu estava dando na introdução. Ela é viva. Ela não é uma palavra qualquer, que não tem força. Ela não é uma palavra qualquer, que vai deixar de acontecer. Não, ela é viva. Então, a partir do instante que estivermos profetizando a palavra, falando a palavra, o que vai acontecer? Você tem que crer, você tem que confiar que vai acontecer. Marcos capítulo 11, versículo 23, diz, tudo, não é? Alguém pode abrir comigo? Deixa-me ver aqui. Marcos 11, isso. Deixa eu ver aqui, tem uma tradução aqui, eu até achei ela interessante. Só um momentinho. Então, é necessário que a gente veja isso aí. 11:23. Não é? Isso traz bastante ênfase para a gente. Muita força, né? Muita graça. E assim a gente vai crescendo. Agora, para isso, queridos, nós não podemos deixar de falar a palavra que é necessária. Com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, veja só como essa tradução diz, ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Que é isto? É o profeta da palavra. É aquele que crê na palavra. Ele trabalha em cima disso aqui. E ele vai lutar para ver acontecer. Sabemos que esse termo aqui fala sobre, se trouxermos para a nossa realidade, vai estar falando sobre problemas, sobre dificuldades que muitas vezes enfrentamos. Não é verdade? Então, mas se a gente chegar ao ponto de dizer, olha, eu digo a este problema, a esta dificuldade que eu encaro, eu digo a ela, olha, ergue-te, levanta-te, olha, sai desse lugar, sai da minha vida, sai da minha cercania, sai da minha casa, sai desse lugar, vai embora. Então, vai acontecer. Amém? Portanto, 24 diz, portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Amém? Está aí. É o profeta da palavra. Ele vai estar orando de acordo com os mandamentos, orando de acordo com as leis divinas, orando de acordo com aquilo que está escrito. Porque às vezes a gente faz algumas orações que elas ficam repetitivas, e elas ficam redundando em prol de algumas coisas que ficam ali, elas não passam do teto. Mas eu diria uma coisa a você, que nós precisamos orar, não simplesmente por dizer que estamos orando, mas orar com objetividade. Ou falar com objetividade. Se nós temos este vínculo com a palavra, se nós queremos ver o acontecimento da palavra, então precisamos, na verdade, fazer acontecer e crer. E se você não crer, se você crer,
Deus vai velar pela sua palavra para fazê-la se cumprir na sua vida. Deus é fiel. O que mais Deus quer ver acontecer é alguém confiando na sua palavra, é alguém confiando nele. Amém? Mas quando alguém lê a palavra e deixa para lá e tal, nunca vai acontecer, porque você leu com desprezo. Mas é você para fazer acontecer. É você ler para dizer assim, olha, está escrito aqui, e eu não dou descanso enquanto eu não ver isso acontecer. Acabou. Se está ali, vai acontecer. Então é necessário que a gente creia nisso aí, sem duvidar. Mas é importante, palavra viva e eficaz. Ela é viva. A gente pode ler um jornal, e a notícia do jornal traz somente a informação, mas acontece o seguinte, não surte um efeito. Pode, se vir uma notícia ruim, ela pode deprimir você. Não é isso? Mas ela não tem aquele efeito, a notícia que o jornal tem, ela não traz um efeito assim de reconstrução, um efeito de ressurreição, um efeito de salvação, um efeito de cura, um efeito de libertação. Não traz. Mas a palavra de Deus, ela traz. Amém? A palavra de Deus, ela traz. Então, nós precisamos, porque ela é viva e eficaz. Viva, o que quer dizer viva? Ela tem vida. Ela não é morta. E eficaz. Ela é mais cortante que a espada qualquer de 2 gumes. Você sabe que a espada corta por aqui e por aqui, para os 2 lados. E penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está aí. Para você ver o tamanho, não é isso, o poder, a capacidade que tem a palavra de Deus. É algo assim tremendo. O problema é que muitas vezes a gente não deu uma paradinha ainda para analisar sobre isso. A gente para dizer, eu vou ler a palavra, mas lê aleatoriamente porque tem um compromisso de ler vários capítulos, ou então fazer uma leitura diária, não sei como. Mas eu estou dizendo o seguinte, a partir do instante que a gente der uma parada, para a gente buscar entender, buscar receber aquilo que está escrito, então você vai ver que a experiência é mais profunda. Ela é diferente, está escrito. Se está escrito, eu não saio daqui. Eu vou ficar esperando até ver o efeito acontecer. Mas tem pessoas que está escrito, e fica parafraseando, fica assim, muitas vezes até fazendo pouco caso da palavra. Isso não é bom para a gente. Vamos crer naquilo que está escrito. É o melhor caminho que nós temos para andar sem ter medo de errar. Saibam que o diabo, ele sabe disso aqui. O diabo, ele sabe, crê e treme, mas não obedece. Entendeu? Está escrito. Ele crê e treme, mas não obedece. E conhece. O diabo é quem mais conhece a palavra, porque ele era anjo de luz. Ele vivia com Deus antes da sua queda. Conhece. Mas acontece o seguinte, não obedece. E o ponto alto para nós sermos bem-sucedidos com a palavra é obedecê-la. É obedecer aos mandamentos, é obedecer aquilo que está escrito. A partir do instante que a gente começar a obedecer, a gente começa a honrar aquele que é o Senhor da palavra. Isto é uma coisa assim interessante para nós. Mas a diferença para isto tudo acontecer é que nós precisamos de uma coisa assim interessante. Nós precisamos nos consagrar a Deus para que a gente faça acontecer esta palavra profética que a gente vê, tem com a palavra, com Deus, com a Bíblia. Porque isto, quando eu não estou me consagrando a Deus, eu posso querer fazer alguma coisa que não está dentro do plano de Deus. Mas,
se eu me consagro a Deus, eu vou procurar saber qual é a sua vontade. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, para que possais experimentar qual a perfeita e boa vontade de Deus. Quer dizer, apresente-se a Deus, consagre-se a Deus. A partir do momento que a gente se consagra a Deus, a gente entra em aliança com Ele. Então tudo Ele vai falar a nós. Tudo que Ele quer fazer, Ele vai dizer. Tudo que Ele quiser fazer, Ele vai nos orientar. Deixar, eu não posso somente ler para aprender a palavra. Existem milhares de pessoas que fazem isso. Quantas pessoas que tem por aí que conhecem Bíblia muito bem, mas não obedecem? Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Não obedece. E o nosso ponto forte e alto aqui é o seguinte: é conhecer e obedecer. Amém? A partir do instante que eu conheço e obedeço, agora eu estou seguro. Porque Deus vai falar comigo. Como é que Deus vai falar comigo? Eu preciso estar de qualquer jeito? Não, eu preciso estar em aliança com Ele. Porque deixar de estar em aliança com Ele é tipo a pessoa que vai passando e simplesmente diz: oi, tudo bem, fulano? É diferente daquela pessoa que está ali, senta e começa a conversar. Não, eu estou aqui, eu quero conversar com você, eu quero bater um papo. Isso é diferente. Você está entendendo? Então, quando a gente se une à pessoa de Cristo Jesus e passa a viver dessa forma, Ele começa justamente a nos mostrar seus segredos, sua vontade, sua direção e aquilo que Ele quer fazer. Este é um ponto forte para nós. Por isso que para a gente chegar e declarar, ministrar o poder da palavra, profetizar sobre determinada situação, em primeiro lugar precisamos estar em aliança com Ele. Até porque Ele vai dar diretrizes, a palavra é dEle, só Ele pode fazer aquilo ali. Então eu sou o vaso para levar à tona uma palavra. Então o que vai acontecer com isso aí? Ele vai fazer com que isso tudo caia dentro dos trâmites legais, tudo se encaixe dentro da sua vontade. E assim, começamos a ver o seguinte, que tudo vai dar certo. Não é isso? Agora, quando você não está entrosado na vontade dele, as coisas podem dar errada, viu? Por quê? Fazer as coisas, ter o conhecimento de Deus, ou então profetizar, dizer qualquer coisa, sem ter o conhecimento dele, é um perigo. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Agora, o realizar é diferente. É a mesma coisa de alguém chega e diz: olha, eu comprei um carro novo. Mas você sabe dirigir? Tem habilitação? Não. Mas eu estou andando assim mesmo. O que é que ele está fazendo? Um problema para ele. Porque ele tem o carro novo, mas não sabe dirigir, não, é inseguro, entendeu? O que acontece? Ele pode morrer e matar outras pessoas. É a mesma coisa de alguém que se utiliza da palavra de Deus, mas não tem aliança com Deus, mas quer falar ela, quem sabe, por uma questão de promover a sua vontade, o seu querer, a sua pessoa. E acaba liberando uma palavra venenosa. E uma palavra venenosa, ela destrói uma pessoa. E é interessante que a gente tenha cuidado, são palavras que matam. E nós temos o objetivo de fazer o seguinte: profetizar a vida. A vida, ela é essencial para nós. Jesus é a vida e nós precisamos, na verdade, fazer isso acontecer. Profetizar a vida. Quando passamos a profetizar palavras negativas, palavras de morte, palavras venenosas, isso aí passa a ser justamente uma profecia
falsa, destruidora, mortal. Nós precisamos evitar isso aí, porque a palavra do Senhor, ela nos fornece, não é isto, saída, conhecimento. A palavra do Senhor, ela nos fornece argumentos. A palavra de Deus, ela nos dá realmente recursos para que nós possamos ser um povo instruído. Basta que a gente queira e basta que nós creiamos nisto aí. Em Tiago, me acompanha aí. Tiago, capítulo 3. Diz o seguinte: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres. O que é isso? É que muitas vezes nós queremos ser mestres descomprometidos. Isso não é uma coisa agradável para nós. Ser um mestre descomprometido é trazer justamente ruína para as pessoas. Se eu sou um mestre, eu tenho que me comprometer com aquilo que eu creio e fazer na íntegra. Sabemos que a gente nunca faz assim na íntegra tudo que deveria ser feito. Mas uma coisa precisamos fazer: correr atrás para fazer acontecer o melhor. Aí o escritor de Tiago está dizendo aqui o seguinte, no capítulo 3, no versículo 1: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos o quê? Um juízo mais severo. Não é isso? Isso aí pode trazer uma punição, um julgamento para a pessoa. Então nós precisamos estar atentos. Quando Deus começar a lhe usar, se aprofunde na palavra e fique ali na dependência dele. Não queira ser justamente aquilo que Deus não liberou para você ser ainda. Quando fizer alguma coisa, faça de acordo com aquilo que Ele estiver mandando. Faça de acordo com aquilo que Ele estiver instruindo você. Para fazer algo para Ele, você deve se colocar na dependência dEle. Você deve se colocar diante dEle, em espírito e verdade. Consagre a sua vida a Ele, para fazer o uso da palavra. Aprender, qualquer um pode aprender. Todos podem. Agora, fazer o uso, não é isso que quase ninguém fala sobre isso. Fazer o uso, você precisa correr para a presença dEle, para você ser realmente esse instrumento usado, e vai ser. Deus vai levantar uma geração nesses últimos dias, voltada para Ele, que vai realmente falar e vai acontecer. Você crê? Hein? Vai sim. Então isso é interessante. No versículo 2 diz: pois todos tropeçaremos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também o seu corpo, o próprio corpo, quando diz alguma tradução aí. Vamos mais adiante, versículo 3. Diz: ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então conseguiremos dirigir todo o seu corpo. Você sabe o que é freio? Aquele negócio bota na boca do cavalo aqui, e você monta, quando afrouxa ele dispara. Eu tenho uns primos assim, lá em Pernambuco, que eles são viciados com o negócio de corrida de cavalo. Eu estava na minha fase de transição de adolescente para jovem. E estava na casa da minha tia, quando um dia chegou um lá e disse: Maria, dá esse cavalo, um cavalinho pequenininho, rapaz, é tão bonzinho de andar com ele. Mas ele não me instruiu, moço. Eu peguei a rédea e soltei. O cavalo era acostumado a pular cerca, fazer tudo, ninguém parava ele, pegar boi e tudo, entendeu? Aí eu soltei. Quando eu soltei, esse cavalo baixou no meio da rua, ó. Quem disse que para? Bati na cabeça dele, ele quis rodar, correndo. Entendeu? Eu digo: e agora? E agora? E agora? Precisava, apelava para que alguém estivesse na minha frente, para dizer: para esse cavalo aqui, eu sem experiência.
Aí quando chegou num certo lugar assim, tinha uma subida bem alta, aí eu acertei, puxei para a esquerda, ele subiu. Deitou assim, subiu. E agora? Deus, Ele tem sempre um plano para a vida da gente e Ele sempre vai nos defender em alguma coisa. Quando chegou no ponto de descer a ladeira, ele lavou o cavalo na mesma carreira. Embaixo tinha uma estrada, que era uma estrada de normal, passar ônibus, caminhão, carreta. E lá vai o ônibus passando, lá embaixo passou o ônibus, lá atrás vinha um caminhão. Eu disse, e agora? Vou morrer. Aí faltando assim, acho que uns 5 metros, eu disse, deixa eu fazer aqui um negócio. Aí puxei na rédea. Mas quando puxei, o bicho abriu as patas assim, deu uma brecada. Eu disse, eita, experiência, viu? Negócio sério. Então, a Bíblia fala sobre isso. Põe o freio na boca do cavalo para que ele possa dominar. E assim, nós começamos a perceber que isto é em nós. Se nós colocarmos breque na nossa boca, na nossa língua, nós vamos deixar de falar uma série de coisas que matam, que destroem. Murmuração, contenda, palavras negativas, palavras supérfluas, que muitas vezes não fazem nada, só destrói, só afeta a mente das pessoas. Essas são as palavras venenosas, que as pessoas recebem daqui a pouco, estão conturbadas. Isto é um veneno. Então, como uma pessoa que tem um compromisso com a palavra, o que é que você vai fazer com isso aí? A situação, você olha qual é, você busca na palavra e profetiza para essa pessoa a palavra da vida. Amém? A palavra de vida, está escrito aqui. E eu profetizo, você vai mudar. E eu vou ver essa situação acontecer. Deixa lá. E Deus faz acontecer porque Ele é bom. Deus é fiel. Deus é verdadeiro. Deus é o Senhor da vida. Jesus, Ele é a vida, pessoal. Amém? Pode dizer amém, não tem problema não. Deixa o amém sair gravado por aí afora. Então, é uma coisa assim interessante. Então, louvamos a Deus por tudo. Os navios também. O próprio escritor fala. Por ser tão grande, um pequeno leme domina ele. Você vê, assim a nossa língua. Como ele diz aqui. Assim também a língua é um pequeno membro. É Tiago 5 ou 3:5. Assim também é a língua. É um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um tão pequeno fogo incendeia. O que é isso? Vamos olhar aqui agora. Você vê o perigo que tem uma língua. A língua da nossa boca, a nossa língua. Por exemplo, a língua também é um fogo. Sim, a língua, qual o mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. Veja bem, aí eu pergunto, está certo isso aí? Deus criou, Deus executou a natureza com tanto prazer, com tanto carinho, com tanta especialidade, preparou tudo tão bem preparado. E muitas vezes o homem, com a sua própria boca, que o próprio Deus criou, com a sua própria boca vai e destrói. Isso é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Não é? Vamos ler mais uma vez. Contamina todo o corpo, a língua. Contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamado pelo fogo do inferno. É difícil? É difícil. Quantas vezes alguém senta, faz aquele grupinho assim, mesa redonda, para falar mal das pessoas, para olhar o defeito da filha do vizinho, para olhar o defeito do filho do vizinho, para dizer que ela vai ser uma prostituta, e as drogas estão aí, o filho vai ser um drogado também, vai ser um mala. E começa a falar, a soltar essas palavras. Isto é uma coisa que não deve sair da nossa boca. Se você perceber um sinal deste aí,
Qual será realmente a sua iniciativa? Olha, Deus, eu estou percebendo que o filho da vizinha ou o filho do vizinho, ele está se procedendo desta forma. Mas o Senhor veio para libertar os cativos. E eu quero profetizar sobre ele agora o poder da vida. Eu quero determinar isto aí. Sua palavra nos diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está aí a palavra liberada. Então ele está num princípio de destruição. E eu libero agora. Ele não vai morrer, ele vai viver. Eu declaro a vitória do Senhor sobre esta turma, sobre essas pessoas. E Deus vai fazer acontecer, porque Ele vela pela sua palavra. Amém? Então esta é a nossa incumbência, este é o nosso papel, é assim que deve ser o nosso procedimento com a palavra. Aí eu chamo isso aí de profeta da palavra. Profetizou a palavra, disse a palavra e ela aconteceu. Isto é tremendo, isto é sobrenatural. Nós precisamos crer desta forma. No versículo 7 diz: pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem a pôde domar. É um mal irrefreável, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Você já viu que coisa desencontrada? Deixa eu falar dessa forma. Quando a gente está diante de Deus, a gente está bendizendo, engrandecendo, adorando, louvando, glorificando. Quando tem qualquer arranhura com alguém, aí já amaldiçoa. Não é isso? Tem pessoas que fazem assim, já xingam, já praguejam, já desejam o pior, já determinam, já quer ver o pior na vida daquela pessoa. Não é dessa forma, pessoal. Não é assim, eu sei que você não está fazendo, mas deixa-me falar desse jeito. Não é dessa forma. A situação tem que ser diferente. E nós, muitas vezes, não trabalhamos isso aí na nossa vida. É um costume ou uma prática que a gente não carrega costumeiramente. Não é isso? A gente não costuma fazer isso. Qual o nosso papel? E a gente chegar ao ponto de pôr dentro de nós a ideia de abençoar, a ideia de ver a restauração, a ideia da reconstrução, a ideia da ressurreição. Para quem ressurreição? Para aqueles que estão mortos no pecado. Mas eles podem viver, porque Jesus garante a vitória. Jesus desceu ao inferno, e ele foi ao mundo dos mortos, e ele tomou a chave da morte e do inferno, das mãos do diabo, para garantir a nossa vitória. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Então está aí. Então nós não precisamos ficar usando a linguagem que não tem fundamento, que não tem uma literatura para basear, para enveredar, para legitimar. Não precisamos disso aí. Nós já temos uma escritura nas mãos, a Bíblia, que é o nosso guia, é a nossa bússola, é a nossa carta magna, é a nossa direção, é o meio pelo qual nós podemos usar para a gente ter sucesso, para a gente ver a vitória, porque ela aqui é real. Ela é real porque eu vou deixar a realidade para falar uma coisa insegura, uma coisa que não existe, criado pelo ódio, criado por uma mente contaminada, desagregada da vontade de Deus. Por que tem que fazer isso? Não! A ira do homem, ela não produz sentimentos bons, não. O homem, quando ele se ira, ele vai falar uma série de coisas que, na realidade, atormentam ele e deixam ele em conflito. Isso aí é o que acontece. Então nós precisamos, na verdade, assim,
descobrir isso aí. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então nós precisamos dar crédito àquilo que tem vida, não àquilo que é morto. O mundo está cheio de pessoas contaminadas, pessoas azedas, pessoas desequilibradas, pessoas que perderam, pessoas que sofreram, pessoas que estão perturbadas, pessoas que estão atormentadas. E o que sai da boca dessas pessoas não gera vida, gera morte. E nós precisamos, na verdade, assim, observar isso aí, para que a gente não entre no corredor da morte também. Porque depois que pegar essa vereda, acostuma isso aí também, viu? Começa a ficar acostumado. E vai chegar um ponto que a pessoa quer voltar e já vai dizer, não, mas é assim mesmo, deixa lá. E não é por aí. Nós precisamos descobrir esse caminho da verdade, para que nós possamos estar, não é isto, vinculados a ela. Isso é interessante. Então, o escritor ele pergunta o seguinte: da mesma boca que procede bênçãos e maldição, procede maldição, não convém, meus irmãos, que assim seja, que faça-se assim. Porventura pode deitar da mesma abertura água doce e água salgada? Você já viu uma fonte que contenha água salgada e água doce no mesmo lugar? Não existe isso. A Bíblia está dizendo. Não existe. Não, pela manhã eu tomo água doce, mas à tarde eu tomo água salgada. Não existe isso. Só se for uma engenhoca que alguém faça lá para alterar, mas mesmo assim não vai prestar. 12. Meus irmãos, por acaso uma figueira pode produzir azeitona? Bom, ali está o Murilo, que ele pode dizer isso muito bem, só sou um enxerto, né? Mas não presta ainda não, né? Então, Murilo é agrônomo, sabe dizer muito bem. Não presta. Não fica uma coisa boa. Então, vejam bem, a figueira não pode produzir azeitona. Ela vai, não é? Ou uma videira, figos. Não existe isso. Não dá certo. Vai querer que um pé de banana dê fruto num pé de jaca. Não adianta. Então é tudo contraditório. E nós diríamos que essas são coisas que a Bíblia fala e fala com propriedade. Por isso nós temos autoridade para falar. Então, sendo assim, nós olhamos para a nossa boca, a nossa língua, que Deus nos permitiu tê-la para falar, para degustar e assim por diante. Precisamos ter cuidado com ela. Use a sua boca ou a sua língua, deixa eu falar dessa forma, foi como Tiago falou. Use ela como vaso de bênção. Não permita que Satanás tire proveito para não dividir justamente a glória de Deus. Mas eu estou com raiva, estou irado, então eu quero fazer, eu vou dizer umas 4 aqui para afrontar ou então ver o pior na vida desse elemento. Não, meu irmão, deixa lá. Uma coisa eu tenho aprendido, sempre aprendi, mas nos últimos dias, de acordo com a palavra, tenho procurado fazer o seguinte: olha, se é de Deus, ele ou ela é criatura de Deus, foram feitos por Deus, Deus dos céus está vendo, Deus está me olhando, está olhando esta pessoa. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu libero, deixo lá. Eu vou profetizar a bênção. Essa pessoa amanhã pode ser um amicíssimo meu. Então é melhor eu produzir um efeito de reconstrução, de renovação, de libertação. Mas produzir um efeito de morte, de ruína para aquela pessoa. O que é que vai acontecer com isso? Provérbios 18, vá lá na sua Bíblia, Provérbios 18, no versículo 20 e 21.
Pode abrir sua Bíblia que eu espero. Nos diz o seguinte, no versículo 20: o homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos dos seus lábios se fartará. O que é isso então, pessoal? Quando eu falo, eu vou colher o fruto do que falei. Aquilo que eu vou falar. É por isso que eu falei agora há pouco sobre o veneno da palavra. Palavras venenosas, elas destroem. E se falar uma palavra venenosa, você vai colher aquilo ali ou vai comer daquele fruto. É um negócio sério, nunca faça isso. Com ninguém. Deixa lá. Só Deus sabe julgar. Não adianta você querer julgar porque você se embaraça também. E coisa boa é a gente ser livre. Amém? Ser livre e bem livre e andar em paz. O homem se fartará do fruto da sua boca. Dos renovos dos seus lábios se fartará. Existem pessoas que, muitas vezes, por estarem atacadas pela ira, pela vingança, pelo ódio, elas fazem o seguinte: elas, com raiva de alguém, liberam uma palavra negativa. Isso é uma coisa que não deve ser feito. Eu lembro muito bem que, aproximadamente, assim, não sei, uns 20 anos atrás, eu estava lá no Tomba, não é isso, esqueci o nome do cidadão, também não adianta falar, desmanchando um centro de macumba. E era assim, uma sala ampla, mas o que tinha de coisa ali era uma aberração, entendeu? E eu sei que eu cheguei em um lugar, perto do altar que ele tinha levantado, ele tinha aceitado a Jesus, né? Aí ele deu ordem para fazer isso. Aí tinha um formato de um caixão de defunto assim no chão. Eu falei para ele, perguntei a ele, para que isso aqui? Ele disse, isso aqui é o seguinte, se eu quiser ver uma pessoa morta dentro de 48 horas, eu vejo. Eu tenho um trabalho que eu faço e coloco aqui, essa pessoa morre. Aí depois eu fui rasgando as gavetas que tinha lá e encontrei foto de várias pessoas. Homens, mulheres e assim por diante. Disse, essas fotos aqui, para que isso? Aí ele disse, isso aqui é para mim, para deixá-los na miséria, na derrota, no fracasso. Eu disse, mas isso aqui eu vou desmanchar, tá bom? Vai ser desmanchado. Ele disse, não, pode desmanchar tudo. Aí tivemos que pegar tudo aquilo ali e queimar. Foi uma tarde com um carro de mão, carregando, quebrando, não é isso, imagem, carregando e jogando no lixo e tocando fogo. Então, o que é aquilo ali? Aquele homem fez tudo aquilo ali, mas a miséria que ele fazia, ele estava recebendo. Foi tão forte que ele chegou ao ponto de não ter mais saída e teve que correr para Jesus. Entendeu? Então, tudo quanto ele estava fazendo, ele estava recebendo. Então, é isso aqui. Nunca diga nenhum xingamento com ninguém. Deixa para lá. Deixa essa pessoa em paz. Olha, vai em paz, Deus te abençoe. A vontade dá, mas o domínio próprio é uma coisa que deve falar mais alto. Deixa lá. Porque depois você vai ficar com a sua consciência tranquila. Imagina que você diz uma palavra pesada, depois aquela pessoa vai e morre. E no dia da morte, no dia do sepultamento, você vai ver lá o choro, a angústia das pessoas, a tristeza. Aí você vai dizer, isso aí foi por causa de mim. E o bom é a gente estar com a consciência tranquila em Deus. Este é o melhor caminho que a gente tem. Esta é a melhor coisa que nós precisamos fazer. Tem que resolver alguma coisa, vai a pessoa, procura resolver de outra forma, mas deixe essas coisas de lado e não abra a boca para falar aquilo que não deve. No versículo 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Você está vendo aí? O que Tiago falou com propriedade. Ela pode ser também inflamada pelo fogo do inferno. A morte e a vida estão no poder da língua. Então isso é uma coisa assim que
A gente precisa ver isso aqui e se precaver para não falar aquilo que não deve. É algo assim muito difícil, na verdade. Então, diria a você que hoje nós não podemos mais estar realmente assim voltados para esse lado da vida, ou nunca tivemos. Mais do que nunca, nós precisamos aprender o caminho da preservação da vida. Amém? Vamos trabalhar, pessoal, por isso aí. Vamos profetizar o bem-estar. Vamos profetizar a vitória. Vamos profetizar, vamos determinar a paz, a unção de Deus, o Deus que restaura. Jesus tem poder para restaurar. Jesus tem poder para ressuscitar. Jesus tem poder para curar. Ele tem poder para libertar. É hora da gente ver isso aí. É hora da gente correr atrás disso aí. Então, ser profeta de Deus é viver em função da palavra. O que é que a palavra está mandando fazer? É isso aí, faça. Faça. Onde é que a gente vai profetizar o errado? A palavra pesada? É quando o diabo está agindo. Aí já é diferente. Eu decreto que daqui a pouco, ou desses dias daqui para frente, esta obra vai ser destruída. A obra do diabo. Não é para o homem isso aí, é para os demônios. Tem pessoas que embolam tudo num pacote e jogam para as pessoas. É a criatura de Deus, pessoal. É o homem que Deus criou. Ele precisa ser preservado por nós que conhecemos a palavra. Nós que vivemos em função da palavra, precisamos preservar isto aí. Vamos ter cuidado com esse lado, para a gente não carregar consequência para os nossos dias futuros. Então, isso é uma coisa assim, e fuja dessas palavras venenosas que vão trazer muitas vezes consequência para você, não é? A palavra ela é viva e eficaz, e nós precisamos realmente lutar, trabalhar por ela. Pegue a sua Bíblia todos os dias, olha, lê a palavra, e vê ali o que é que Deus está falando para você. Veja quem está precisando daquilo ali. Se você não conseguir ir até aquela pessoa, pega aquela palavra e diga: Deus, eu ministro essa palavra agora sobre fulano de tal, ou então sobre esta situação, e eu profetizo, eu determino, ela está escrita, eu posso tomar posse. Eu estou em aliança com o Senhor, eu não estou no pecado, eu estou em paz com o Senhor, então eu profetizo. E Deus vai fazer acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Agora é bonito isso aí. Bonito por quê? Depois você começa a ver aquelas pessoas aparecendo assim na história. Entendeu? Tudo em paz. Eu já fiz essa experiência. Eu não cheguei ao ponto de dizer para ela: eu orei por você, eu fiz isso. Não. Mas depois aquelas pessoas vão surgindo. Entendeu? Tudo em paz. Oh, funcionou. Deus abençoou. Isso é bom. Isso é agradável. Você saber que Deus tem uma aliança com você para fazer o melhor acontecer. Amém? Isso é interessante. Abençoa. A sua boca só pode abençoar. Não pode amaldiçoar. Amaldiçoar só tem um lado para você amaldiçoar. É o lado do pecado. Eu amaldiçoo essa praga, essa miséria. Aí é outra coisa. Mas amaldiçoar as pessoas, não pode. Última referência para a gente encerrar. Salmos 36, lá no versículo 5 em diante. Salmos 33. Nos diz o seguinte, do versículo 5 em diante. Ele ama a retidão e a justiça. Veja só como Deus trata, como Ele explica-nos. Ele ama a retidão e a justiça. A palavra justa procede dele. Coração reto procede dele. Abençoar as pessoas procede dele. Trabalhar de forma justa e reta procede dele.
Eu amo a retidão e a justiça. A terra está cheia da benignidade do Senhor. Versículo 6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo sopro da sua boca. Interessante. Nós temos assim, uma cópia bem perto de nós, contundente para os nossos dias. Por quê? Em Gênesis capítulo 1 diz o seguinte, que o Senhor no princípio criou os céus e a terra. Mais adiante ele vai dizendo: haja, 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 haja. E assim foi. E todas as coisas foram feitas pela sua palavra, com exceção pequena do homem, quando ele chamou e disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós começamos a ver o quê? Deus usando a palavra. Então nós podemos usar a palavra. É a nossa função, é a nossa incumbência usar a palavra. E a palavra que Deus usou foi uma palavra de criação, a Gênesis. Então nós precisamos disso aí. Usar a palavra. Palavra correta, não é verdade? Palavra errada não, mas a palavra correta. Essa é para nós colocarmos em ordem e começar a falar como ela é. Sexto, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as suas águas do mar como um montão, põe em tesouro os abismos. Tema o Senhor a terra toda, temam-no todos. A ordem bíblica é essa: temam o Senhor, temam-nos todos os moradores do mundo. Pessoal, se nós tivéssemos a beleza de ver toda a terra falando uma só linguagem, se nós tivéssemos essa surpresa de ver toda a terra falando só uma linguagem diante de Deus, os problemas, vem embora. O problema é que para a gente falar, há uma guerra. Você fala uma coisa boa, alguém do outro lado fala uma coisa ruim e até incita aquilo ali para fazer acontecer o que não presta. E assim vivemos nesta guerra o tempo todo. Mesmo assim vale a pena. Por que isso? Porque na realidade o bem procede de Deus. E é isso que nós precisamos fazer acontecer. 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfez o conselho das nações, anula o intento dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre e os intentos do seu coração por todas as gerações. E aqui é o que eu falei aqui agora há pouco. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém? Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Encerrando, eu diria a você, quando todas as nações, ou toda nação, quando uma nação inteira se utilizar da palavra de Deus para profetizar sobre os problemas que surgirem diante dos seus olhos, este lugar, a terra, passará a ser realmente assim um lugar de paz. Por que isso? Porque será um povo falando uma só linguagem que agrada ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é tudo para nós. E a partir do instante que passarmos a profetizar por uma só boca, todos em ordem, em harmonia com a palavra de Deus, o melhor de Deus vai acontecer. Amém? Então poderemos dizer que nesses dias já poderemos ver os 1000 anos de paz sobre a face da terra. Então, vamos louvar ao Senhor por tudo isto.
Nós queremos dizer o seguinte, que Ele é Deus, Ele é o nosso Deus, e nós precisamos fazer o melhor para agradar a Ele. Se somos cristãos, vivemos em função da palavra, então nós precisamos falar a palavra que nós abraçamos, não é outra coisa. A palavra, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, então é ela que eu preciso falar, é ela que eu vou falar, é ela que você precisa falar, e é ela que você vai trabalhar para fazer acontecer na sua vida. Encha o seu coração disso aí, guarde isso aí com você, faça votos com Deus, de andar diante dEle, na mais íntima comunhão com a sua palavra, determinando, seja autoridade, seja profeta de Deus, para esta geração, e comece a ministrar o poder da palavra, porque esta palavra é viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada qualquer de 2 gumes. Amém? Então, quero encerrar aqui dizendo a você que o melhor de Deus está com você. Leve isto e guarde com você. Não esqueça, guarde e pratique. Vamos assim orar ao Senhor.